Olá pessoal, como vocês estão? Começando aqui mais uma conversa com a gente no nosso cantinho e eu trazendo algumas informações. Então a gente fala assim, como eu vou começar a estudar aromaterapia? Por quê? Eu acho que todo assunto que a gente é ignorante e que nós gostaríamos de conhecer parte de uma curiosidade. Ou que você ouviu alguém falar, ou que alguém te presenteou e você teve algum resultado. De várias formas, são várias as possibilidades dos óleos essenciais entrarem na sua vida. Agora, por que estudar os óleos essenciais? Eu sempre digo que pessoas que estão buscando ter uma mudança de vida, buscando autoconhecimento, tentando estar mais perto da natureza, ou pessoas que, infelizmente, pela dor, começaram a se preocupar com a sua vida e tentarem mudar alguma coisa na sua rotina do dia a dia, com certeza vai ouvir falar na atualidade da aromaterapia. Quando eu comecei há 45 anos atrás, tempo daqui a pouco eu aumento para 46, só tinha possibilidade de eu saber disso na Europa, muito pouco nos Estados Unidos, mas mais na França e na Suíça, que eu tinha possibilidade de muito por esses lugares, porque o meu marido trabalhava com produtos importados e, na verdade, eu também, como modelo, viajei muito. Mas eu sempre tive ligada porque a minha família utilizava produtos naturais, não porque era convencional ou sabiam disso, mas porque era uma cultura que vinha de usar, na verdade, o que tinha na cozinha para se tratar, os alimentos, alimentar a pele, e o meu pai com os óleos essenciais vindo do Líbano, né, como perfume ou quando ele trazia das viagens. Então, o que acontece é que eu acho que a curiosidade te leva a buscar conhecimento. Eu sempre falo que não existem pessoas burras ou inteligentes, existem pessoas curiosas. E eu, quando comecei a estudar, eu sentia cheiros, e minha mãe sempre falou que, na verdade, meu nariz sempre foi uma coisa impressionante. E eu, como era macrobiótica, que eu comecei com uns 13 anos e comecei a estudar um pouquinho disso, depois eu passei para o vegetarianismo. Ia muito num restaurante ali na Rua da Consolação, que era embaixo do prédio que eu morava, e o Inácio, que era o proprietário, junto com o irmão dele, que eu não vou lembrar o nome, mas que depois desse irmão dele criou a Mãe Terra e que foi esse sucesso, e ele vendeu faz algum tempo. Mas era muito interessante porque era um grupo de pessoas, tanto no macrobiótico quanto no vegetarianismo, que tinham as mesmas vontades de usar a natureza a seu favor. Então, com as viagens e pela possibilidade que eu tinha também de curiosidade de falar, ler e escrever em outros idiomas, foi muito fácil, pelo menos em francês e inglês, eu obter livros e participar de cursos. Até no Japão, acho que eu já contei para vocês, meu marido trabalhava com maquinário teste no Japão e tinham alguns tradutores que os homens iam mais trabalhar, eu estava lá como esposa e fui fazer cursos e tinham algumas pessoas que podiam fazer a tradução, né? Então, eu aproveitei, em cada lugar que eu fui, eu pude fazer um curso. Como procurar? Na minha época não tinha internet. Hoje a gente tem um cabedal de informações, como eu estou gravando aqui para vocês, no YouTube, em todas as redes sociais, um monte de gente falando sobre vários assuntos. Então é fácil você ir atrás de algum assunto. Eu falo que na época a gente tinha a Dona Barça, a Tia Barça, que a gente ia procurar, depois o Conhecer, que eram enciclopédias que a gente fazia coleção. E que hoje a gente tem o tal do tio Google, né? E o tio Google, ele concorre muito comigo, porque ele é um professor formado e ele pode falar qualquer coisa, né? Eu não sei onde ele estudou, mas eu estudei muito para estar aqui falando para vocês. Eu acho que quando você tem curiosidade, você tem que buscar quem seriam pessoas que têm um conhecimento, que têm uma certificação, que empresas estão falando algo que fale de modo sério e que vocês, em primeiro lugar, antes de saírem repetindo, que nem papagaio, porque eu vejo muita gente repetindo um monte de coisa, né? E a primeira coisa que me irrita é alguma pessoa falar aromoterapia. Gente, não existe aromoterapia, existe cromoterapia, que é de cromo, né, de cor,
Existe aroma, não dá para existir aromoterapia. Então, por favor, quando começarem a estudar, usem o neologismo correto. Segundo, quem são essas pessoas que podem passar informações para vocês? No Google tem um monte de coisa, rede social tem um monte de coisa. Façam uma busca. Quem são essas pessoas que estão falando para vocês? Elas são pessoas que, na verdade, você entende que estão há muito tempo no mercado e que tem consistência naquilo que está falando, ou simplesmente pegou a onda, como eu falei num vídeo de empreendedorismo. Quando você é empreendedor, você vai criar uma onda para você surfar, levar a inovação, tá? E você dividir com as outras pessoas. Mas essa onda da aromaterapia está muito extensa. Hoje no Brasil, nós temos editoras que fazem traduções de alguns livros e que está à disposição de vocês, coisa que na minha época eu só tinha esses livros importados. Então, era caro adquirir conhecimento, era difícil adquirir conhecimento, só quando você ia para fora ou quando você importa ainda hoje alguns livros, né? Tem que ser importados, porque não existem as vendas, né, direto, nem na Amazon francesa, nem na alemã. E aí você tem que procurar em editoras fora e buscar pessoas que sejam, para mim, a minha referência, que eu tenho respeito. E aqui no Brasil tem muitas pessoas que vocês podem ouvir, como eu, Sâmia Maluf, outros profissionais que também têm muito conhecimento. Mas filtrem sempre, porque mesmo que eu tô falando, tem uma mistura da minha verdade. Então, eu peguei de várias pessoas, as quais eu respeito muito, e que eu fui buscar essas pessoas para me transferir uma série de conhecimentos e que eu fui cada vez mais buscando. Mas, mesmo que eu falo, chequem, tá? Coloquem essas informações e vejam quantas pessoas reforçam a mesma informação. E não simplesmente as pessoas estarem falando, olha, usa isso porque você tem isso, usa isso porque você tem isso, usa isso porque você tem isso. Pesquisas no PubMed escolar Cielo. Então, tudo que você ouve, vai buscar pesquisa científica, vai ver se realmente aquilo foi pesquisado. Hoje a gente tem a ciência, além de evidências clínicas do uso diário em clínica, que é muito do que a gente passa, independente de estudar. Por exemplo, eu tenho formulações para psoríase, para dores musculares, que seria como um medicamento registrado meu, patenteado, e que se for, eu tô com isso, não quer fazer consulta, tudo bem, olha, você pode usar isso, ou como os produtos da Baissâmia que são feitos, sempre passaram por um critério meu, mas houve estudo, houve busca de pesquisas para poder fazer, mas não é o tratamento individual. E é um tratamento que eu prego muito na aromaterapia, personalizar, saber quem é aquele indivíduo, aquele interagente que é único, é a sua pressão digital, você entendeu? Ele é único e ele tem um modo de pensar, de agir, de comer, de fazer que é único. Então, por que a gente não personalizar esse tratamento? Demora mais? É mais chato? É mais demorado para nós profissionais? Mas é o que eu acho o ideal. Mas nem sempre o ótimo é o perfeito, é o que é legal. Então, o ótimo é inimigo do bom e se a gente tiver o bom, vá buscar aquilo. Então, redes sociais, livros, pessoas que trazem palestras, congressos e pesquisas científicas. Eu acho que se você quer ir atrás de alguma coisa, vá buscar conhecimento. Conhecimento é poder. E aí, não esqueça, Sâmia Maluf, Instituto Sâmia Maluf, Baissâmia Aromaterapia, há muitos anos no mercado, com muito conteúdo e muita experiência, não só teórica, de estudos teóricos, pesquisas, mas uma vivência de 45 anos de uso de óleos essenciais diariamente. Eu falo que eu usei para mim, usei para os meus familiares, para os meus 3 filhos, para os meus 6 netos, e já perdi a conta de quantas pessoas eu ministrei cursos ou dei palestras, e eu gostaria que vocês pudessem experimentar um pouquinho aonde buscar informações corretas, com livros, com formações, com cursos, e sabendo que o Instituto Sâmia Maluf tem cursos muito especiais para vocês. Então, espero que tenha sido uma informação boa e que vocês tenham um ótimo dia. E se precisarem, eu tô aqui. Um beijo grande!